Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Elvis, de 2022. Ainda que o número de cinebiografias musicais tenha aumentado consideravelmente nos últimos anos, elas custam a engrenar entre o público. Raros são os exemplos de produções do gênero que ultrapassam a marca dos 200 milhões de dólares em bilheterias globais. Mas Elvis alcançou a marca de 280 milhões de dólares e se consolidou assim como a segunda maior arrecadação da história para esse tipo de filme. Acima dele, apenas Bohemian Rhapsody, que superou a impressionante barreira dos 900 milhões de dólares e venceu 4 Oscars em 2018. As 8 indicações ao Oscar garantiram ele como a segunda cinebiografia musical mais indicada pela Academia em todos os tempos, dividindo o posto com A Canção da Vitória, de 1942, dirigido por Michael Curtiz. O líder até hoje é Amadeus, de Milos Forman, indicado a 11 Oscars em 1984 e vencedor de 8 estatuetas, incluindo o melhor filme. Mas o que teria ajudado o filme a atingir essas marcas tão importantes? Um primeiro aspecto que ajuda na carreira do filme é o fato dele retratar um dos maiores ícones que a música já conheceu. Elvis Presley foi uma das figuras culturais mais relevantes do século XX e referência para um gênero de ampla disseminação internacional. Ele recebeu o apelido de Rei do Rock por ter sido o catalisador de uma verdadeira revolução comportamental a partir da música. Suas apresentações cheias de energia e sensualidade, a mistura de referências étnico-raciais no som e a rebeldia de um jovem ousado e sonhador o levaram rapidamente ao topo das paradas nos Estados Unidos e no mundo. O Guinness Book registra em suas estatísticas que ele continua sendo o artista solo mais vendido de todos os tempos, com números superiores a $500 milhão de discos comercializados. E tudo isso quase meio século depois da sua morte. Straight Outta Compton, a história do NWA, de 2015, e Johnny e June, de 2005, foram produções de grande sucesso nos Estados Unidos, mas com repercussão limitada no mercado internacional, justamente pela falta de identificação do público estrangeiro com esses artistas. Claro que essa não foi uma questão nesse caso. Like my mission was to take someone who was really the poster boy of American pop culture for the good, the bad and the ugly in the 50s, 60s and 70s. I was using Elvis, as a canvas to explore a larger idea. Esse que apareceu falando é o diretor do filme, Baz Luhrmann. Australiano de nascimento, ele é conhecido principalmente pelo musical Moulin Rouge, Amor em Vermelho, de 2001. Que inclusive foi uma das obras mais comentadas daquele ano e indicada ao Oscar de melhor filme. Luhrmann não é de fazer muitas produções, mas tem uma dedicação visual e narrativa muito cuidadosa com cada uma delas. E até por ser também o roteirista, fez questão de construir uma narrativa que subverte a expectativa de uma cinebiografia mais tradicional. O primeiro recurso foi estabelecer como narrador não o Elvis, ou então alguém do seu círculo familiar, e sim o seu agente. Thomas Parker, também conhecido como Coronel Tom Parker, teve um relacionamento com o astro que até hoje gera debates, e foi interpretado por Tom Hanks. Empresário com alta sensibilidade para os gostos populares e habilidade nos negócios, ele atuou ao mesmo tempo como um sujeito inescrupuloso e egoísta, se aproveitando da lealdade do cantor. Ao mesmo tempo que percebeu em Elvis uma joia rara e uma fonte de renda poderosa, ele não teve o menor pudor de impor agendas e contratos que beneficiavam mais a ele próprio. Segundo o filme, isso ajuda a explicar a razão pela qual o Elvis nunca saiu em turnê internacional, já que o Tom Parker vivia como imigrante ilegal nos Estados Unidos, sem documentação ou passaporte oficial. These international tours are very, very expensive.
and the costs cut into the artist's profits. I worry that the financial risk would put a strain on your daddy. But I cannot help but think, as your former technical advisor and as an old friend, what if the next Elvis Presley show did not cost you a red cent? Eu gosto desse recurso porque o roteiro coloca o antagonista como narrador da história, adicionando malícia e profundidade a ela. Ao longo da trajetória, o Elvis até percebe que tem algo de errado naquele arranjo, mas até o próprio pai intercede a favor do empresário. Ou seja, não é algo tão simples assim como a dicotomia do bem contra o mal. Nesse caso, o mal anda junto com o bem porque a mesma pessoa que fez do garoto um astro também manipula e se aproveita dele. Outra vantagem dessa escolha narrativa é a simplificação da infância e da juventude do protagonista, concentrando as atenções nos anos mais movimentados da carreira artística. E nesse sentido, para quem gosta do resgate de materiais históricos, esse filme traz uma boa quantidade de imagens de época, remasterizadas em excelente qualidade. Algumas delas são utilizadas lado a lado com gravações atuais, mas preservando a nostalgia. O filme é todo muito bem resolvido visualmente, e alguns recursos menos usuais no cinema são usados como ferramenta para contar a história. A tela dividida, as transições e o grafismo são propositalmente exagerados e funcionam muito bem pela agilidade e pelo bom gosto. But I still kept my promise. I brought the world to him. I invented the world's first ever satellite concert. 1.5 billion people in one night for a single artist. Nothing like it before, nothing like it since. Boa parte das indicações que o filme recebeu da academia tem a ver justamente com as características visuais. Desenho de produção, fotografia, figurino, maquiagem e montagem foram justamente reconhecidos porque, ao mesmo tempo que resgatam uma época, também precisam estar coesos em busca de uma unidade. E é impressionante como o filme transmite o calor da personalidade do Elvis, até mesmo nos momentos mais traumáticos. Os tons quentes dos figurinos durante as crises pessoais e a briga com a esposa, a saturação da pele nas cenas mais escuras, tudo isso transmite o amor do artista pela obra, fortalecendo os laços dele com o público. A notável exceção é a cena em que ele está prestes a subir no avião, já no final, nos momentos que antecedem a sua morte. Ali, o Elvis perde o seu propósito e o ambiente deixa de ser exuberante. Ele usa roupas neutras, o tempo está nublado, não existe mais a paixão daquele ser humano por sua arte e pelo seu ofício. O público absorve as informações visuais tanto quanto os diálogos, e só uma equipe de altíssimo nível é capaz de transmitir isso com eficiência nesse nível de complexidade. O filme também foi indicado na categoria de melhor som, e o corte final tem uma abundância de canções do rei. Até mesmo quem não gosta ou não é tão ligado na discografia do Elvis vai se deixar levar por alguns dos seus maiores sucessos, que já foram regravados incontáveis vezes ao longo das décadas. E eu confesso que a cena final, na qual o próprio Elvis canta Unchained Melody, é um dos momentos mais emocionantes proporcionados pelo cinema em 2022. Imagine só a responsabilidade que foi interpretar o Elvis Presley em uma cinebiografia. Quem abraçou esse desafio foi o jovem Austin Butler, que nasceu na Califórnia e se preparou intensamente para o papel. Foram meses de pesquisa, estudo e treinamento para que ele pudesse incorporar tanto os movimentos do astro quanto as características da voz dele. Ele chegou a treinar karatê para melhorar a própria agilidade, além de receber aulas com fonoaudiólogos para que o timbre de voz ficasse o mais próximo possível de Elvis. E tudo isso com muita autenticidade. Um grande problema das cinebiografias acontece quando o ator tenta imitar a pessoa, ao invés de absorver os seus trejeitos e características. Interpretar não é repetir uma ação ou característica, e sim
transmitir a aura daquela personalidade de forma crível, e aqui isso é feito com excelência. Outros nomes que estavam no páreo pelo trabalho incluem Ansel Elgort, Aaron Taylor Johnson e Harry Styles, mas a receptividade favorável a Austin Butler foi imediata. O ator vem sendo indicado em praticamente todos os grandes eventos, já foi premiado com um Globo de Ouro e segue no páreo rumo ao Oscar, ainda que Brendan Fraser pareça levemente favorito pelo drama A Baleia. Independente disso, ele já se consolidou como um dos nomes jovens mais promissores do cinema norte-americano para os anos que estão por vir. You feel responsibility playing any human that has actually lived, but with him it's a weight like I never felt before. Okay. And there's a responsibility to his family and also putting his story into context. Right. Like that was a big thing. There's so many misconceptions about him. There's so many ideas of him. So I felt such a responsibility to bring the humanity. O anúncio do projeto aconteceu ainda em 2014, mas as gravações aconteceram apenas em 2020. O filme estreou mundialmente no Festival de Cannes, teve uma recepção calorosa da plateia e automaticamente se consolidou como um dos principais filmes do ano. A filha do cantor, Lisa Marie Presley, declarou o seguinte em seu Instagram a respeito da direção de Baz Luhrmann. Abre aspas, você pode sentir seu puro amor, seu cuidado e seu respeito pelo meu pai ao longo deste lindo filme. Finalmente é algo de que eu, meus filhos e os filhos deles podem se orgulhar para sempre. Fecha aspas. Lisa Marie Presley faleceu no último dia 12 de janeiro de 2023, aos 54 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca. A mãe dela, Priscilla Presley, que foi casada com Elvis e é retratada no filme, também declarou diversas vezes à imprensa o quanto ela tinha ficado feliz com o resultado da produção. Em resumo, essa é uma cinebiografia musical acima da média, liderada por um diretor com excelente gosto estético e que poderia inclusive estar entre os 5 indicados do ano. E mesmo que Elvis tenha falecido há quase meio século, é perfeitamente possível se conectar com a história dele nos dias atuais, pela proposta narrativa, pelo acabamento técnico e pela qualidade do elenco e do roteiro. Suspicious mind, and we can't build our dreams on suspicious mind. Elvis é um filme que desnuda mais uma vez como os bastidores do showbiz podem ser tóxicos e pouco glamurosos, mas ao mesmo tempo expõe o quanto um artista pode se doar em favor daquilo que ama. Uma das melhores cinebiografias musicais dos últimos anos e merecedor das 8 indicações ao Oscar que recebeu da Academia. E agora eu queria saber de você aí que está me assistindo. Qual foi a sua impressão ao assistir Elvis pela primeira vez? Você também ficou bem impressionado? Faz o seguinte, deixa os seus comentários aqui embaixo no espaço destinado para isso pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria máxima relativa ao ano de 2022 e a próxima atração vai ser Os Banshees de Inisherin, dirigido por Martin McDonagh, que está com 9 indicações, um número bem relevante também. E atenção, no dia 12 de março você tem um encontro marcado comigo, com o Lucas Maia do canal Refúgio Cult, com a Aline Guevara do canal Nenhuma das Alternativas e com o Cláudio Formiga do canal Rolê do Roteiro, para a gente fazer a melhor live da internet brasileira. Começa a partir das 19 horas pelo horário de Brasília e eu te espero aqui. We'll be releasing more